Olá! Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, vou te ensinar a fazer um terrário de suculenta e vou usar um copo para isso. O terrário é o cultivo de plantas dentro de recipientes de vidro, quase sempre fechados. E no caso de cactos e suculentas, o terrário é interessante ser aberto e não fechado. Isso porque o terrário vai formar uma umidade maior dentro do ambiente e essa umidade não é favorável ao crescimento e desenvolvimento dessas plantas. Para essa montagem, eu escolhi a Avórcia cuspidata, ou janela estrela, que é uma suculenta muito bonita, muito charmosa, muito interessante para ser usada em ambientes internos, já que ela vai ser cultivada em um terrário. Eu não posso colocar esse terrário no sol, vou usar esse terrário num ambiente que tenha boa claridade, mas sem sol direto. As avórcias são plantas nativas lá da África do Sul, porém acredita-se que essa espécie que eu vou usar é um híbrido de duas outras espécies. São plantas pequenas em formas de rosetas e no caso da Avórcia cuspidata, ela tem uma característica muito interessante nas folhas dela, que são essas folhinhas mais pontiagudas. Esse cuspidata vem dessa característica de folha pontiaguda e elas são transparentes, translúcidas. Sabe por que é isso? Porque lá no local de origem delas, elas quase ficam enterradas na areia. E essa transparência na ponta das folhas favorece a luz entrar para a planta fazer fotossíntese. O caule é curtinho e as inflorescências, quando surgem, normalmente primavera, verão, formam uma haste longa com pequenas florzinhas esbranquiçadas. Cultivo. A luz ideal para a maioria das avórcias é a meia sombra, aquele ambiente com boa claridade, sem sol direto. Sobre a rega, sendo plantas suculentas, a rega é moderada, porém sendo cultivada em um terrário, a rega vai ser escassa, ou seja, eu vou molhar e vou esperar bastante tempo para molhar de novo. Sabe por quê? Porque a água vai ficar condensada embaixo do recipiente e vai sendo absorvida lentamente. Terra, mistura de plantio, a gente utiliza mesmo as misturas clássicas para suculentas, que são a base de terra vegetal com um pouco de esterco e misturada com areia. Sempre é importante ter areia no substrato. A adubação, essas plantas vivem muito rústicas e elas não são muito exigentes na adubação não. Porém, se caso você estiver achando que sua plantinha está muito feia, coloque um pouquinho só de adubo específico para cactos ou uma adubação equilibrada. A poda, ela é feita para limpeza mesmo, uma florzinha que secou, uma folhinha que está murchando. E sobre a reprodução, a prática mais usada é a divisão de touceira. Se a sua espécie por acaso der cápsula de fruto e semente, você pode colher também. Essas plantas ficam lindas em recipientes menores, às vezes em coleção, em ambientes às vezes que você tem boa claridade, às vezes uma prateleira, uma varanda, uma estante, às vezes em xícaras, terrários, mini jardins. São ótimas composições para ambientes dentro de casa. Bom, agora que a gente já conheceu um pouquinho sobre a planta, vamos fazer o terrário? A ideia desse terrário foi usar copos um pouco maiores, copos mesmo que a gente compra até em supermercado. Eu, como a muda é muito pequena, eu vou dividir e vou colocar uma mudinha em cada. Porém, qualquer terrário que a gente vai fazer, seja de suculenta, fechado, aberto, outras plantas, é muito importante essa drenagem. Então a gente coloca às vezes uma camadinha de pedra, como o terrário ele aparece, essa drenagem bonitinha fica bem charmosa. Eu estou escolhendo essa pedrinha meio amareladinha, que eu acho que vai ficar muito bonita com a planta. E lembra de colocar às vezes uma pedrinha ou duas de carvão. A ideia nem é aparecer não, às vezes é só mesmo para fazer essa higienização da água que ficar acumulada aqui no fundo. Depois de colocar a pedrinha, eu vou colocar uma camada de areia para fazer essa filtragem da terra e não sujar demais lá embaixo e a terra não se misturar na drenagem. Drenagem feita, vamos deixar o recipiente aqui do lado e separar as mudas. Para separar ou tirar uma planta de um vaso, eu sempre pressiono para soltar com mais facilidade. E é muito fácil separar, é só puxar, olha. Aproveitando um pouco da terra na mistura que eu vou fazer. Normalmente eu indico uma parte de areia, uma parte de terra e uma parte de composto orgânico ou esterco. Mas como ela está no terrário, eu fiz a mistura clássica, terra e esterco, e vou misturar meio a meio essa mistura com areia, para ficar mais poroso.
Eu inventei um funil aqui para me ajudar, porque a boca do copo é menor. É um rolo de papel toalha, passado uma fita adesiva aqui, para servir de apoio para eu colocar os elementos das camadas que eu vou colocar, da terra, da pedrinha. E é só colocar. Observe o desenho que vai fazendo aqui embaixo. Você quer uma coisa mais reta, se você quer uma curva, fica muito legal essas brincadeiras. Para ficar diferente, em vez de colocar mais terra, eu vou fazer uma camada externa. Vou tentar colocar só na parte externa de pedrinha. Vou acomodando a plantinha para completar a terra dela. Agora é interessante pressionar. Se você não tiver acesso, às vezes uma ponta de caneta, uma ferramenta menorzinha, um cabo, um gravetinho, te ajuda a pressionar. Planta bamba não enraiza. Estou fazendo uma opção com uma pedrinha maior e um pouquinho mais clara. Encaixar a plantinha, faz um buraquinho aqui, encaixa e vai completando de terra. Estou fazendo pequenas diferenças entre um terrário e o outro para dar um charme diferente. Agora eu vou vir com uma pedrinha branca, mais clarinha, né? Ela não é tão branca. E vou jogar um amarelinho por cima. Uma camadinha de terra para a gente poder plantar. Mesmo com cuidado, suje um pouquinho sua planta, às vezes a paredinha do vaso. Aí é só dar uma borrifadinha para a sujeirinha descer antes de fazer o acabamento. Ou às vezes uma escovinha de dente, um cotonetezinho também ajuda. Molhou, quer limpar, um papel, um algodão, ajuda bastante. Você pode deixar seu terrário assim, né, com a terra por cima. Como você também pode colocar as pedrinhas ou fazer outra forração por cima também. Com uma camadinha da pedrinha mais clara por cima desse aqui, ó. Nesse aqui a gente escolheu colocar a pedrinha amarela. Tem gente que faz caminho, se o terrário é grande, tem gente que deixa meio a meio, terra e a pedrinha. Aí vai do seu gosto, vai do seu recipiente, para onde vai ser colocado. Bom, depois deles prontos, é interessante molhar, deixar a terra bem úmida aí. E é muito legal acompanhar essa umidade descendo para o nível da drenagem. Se a sua planta não é um cactus ou não é uma suculenta que tem a folhagem pilosa, você pode vir borrifando água direto nela mesmo, igual a minha aqui, que a gente está lavando inclusive o recipiente, a plantinha que ficou com a terra. A primeira rega pode ser bem generosa, observe essa água descendo, acomodando, quando ela chegar lá no fundo, para. Agora, se a sua planta ela é pilosa, você pode vir molhando a terra, molhando menos, inclusive, às vezes molhando a pedra, sem molhar muito a planta. Às vezes uma colher, um copinho menor, te ajuda a fazer essa primeira rega. Tem suculenta que não gosta de ser borrifada. Se seu recipiente for maior, couber às vezes um elemento ornamental, uma pedra, um pedaço de tronco, às vezes até um bichinho, fica bem charmoso também. E faz uma composição como se fosse uma pequena paisagem. Se você estiver usando em ambiente interno, observe bem essa claridade, escolha plantas que têm a folha mais escura, porque elas fazem melhor a fotossíntese. Aquelas que têm a folha mais clara, né, às vezes ela fica mais estiolada, buscando essa luz e ficam feias. Só para você ter uma ideia, esse terrário ficou em torno de R$10, não foi caro. Quem sabe você não anima a fazer? E não esqueça, me mande uma foto. E aí?
Gostou de conhecer um pouco mais sobre os terrários de suculenta? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte, comente, curta o vídeo, se inscreva no canal se não inscreveu e até a próxima!